Se você acha que conhece a história de Kratos nos Nove Reinos, você nunca viu o que aconteceria se ele parasse de lutar contra sua própria natureza. Porque nesta realidade alternativa, Baldur não foi o início do caos. Ele foi apenas o primeiro deus a morrer. E quando Kratos finalmente deixa de segurar a própria fúria, os Nove Reinos não entram em guerra, eles entram em colapso. O inverno em Midgard era mais frio que o normal, e a neve caía devagar, silenciosa e pesada sobre a floresta. Kratos estava de pé do lado de fora da cabana cortando lenha, e cada golpe do machado ecoava entre as árvores como um aviso distante. Atreus observava de longe, enrolado em peles, atento a cada movimento do pai, até que finalmente falou em voz baixa: "Pai, você está cortando com muita força hoje." Kratos parou por um instante, mas não olhou para trás, apenas respondeu seco para usar a madeira. Ainda havia esforço naquilo, ele estava tentando. Eles compartilhavam refeições silenciosas perto do fogo, e Kratos sempre servia a porção do filho primeiro sem dizer nada, apenas com gestos. Às vezes, durante as caminhadas pela floresta, ele diminuía o passo para que Atreus pudesse acompanhá-lo, e colocava a mão no ombro do filho por um segundo antes de retirar. Eram pequenos momentos, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Atreus ainda acreditava no pai, ainda havia esperança nele, mas as noites eram longas. Kratos dormia pouco, ficava do lado de fora olhando para a escuridão com os punhos cerrados e a respiração pesada. Até que uma noite, Atreus acordou com barulhos e encontrou o pai socando uma árvore antiga, com os punhos sangrando, enquanto a neve ao redor já estava manchada de vermelho. Ele chamou baixo: "Pai", e Kratos parou, virando o rosto lentamente. A voz dele veio mais grave, mais distante, mandando o filho voltar para dentro. Foi ali que Atreus sentiu algo diferente pela primeira vez. Em Asgard, Odin observava tudo através de seus corvos, e murmurava que ele estava rachando, que era para deixar a raiva crescer e mandar Baldur. E Baldur chegou. Ele apareceu na porta da cabana sorrindo e provocando, e Kratos sentiu a fúria subir rápida e quente. As lâminas do caos foram invocadas e chamas azuis explodiram no ar, e o que aconteceu depois não foi uma luta, foi um massacre. Kratos bateu, cortou, queimou e esmagou até Baldur cair quebrado e morto, enquanto a neve ficava vermelha ao redor e o silêncio tomava conta de tudo. Atreus olhou para o pai horrorizado e perguntou o que ele tinha feito, mas Kratos não respondeu, apenas respirava pesado com os olhos escuros. A morte de Baldur ecoou pelos Nove Reinos, e a guerra começou. Magni e Mode vieram depois e encontraram Kratos em uma clareira nevada. Magni atacou primeiro cheio de arrogância, mas Kratos respondeu com fúria. As lâminas cortaram o ar devagar, pesadas, e Magni caiu primeiro com o corpo partido. Mode tentou fugir e implorou, mas Kratos caminhou até ele sem pressa e terminou o serviço. Dois filhos de Thor estavam mortos e o trovão ecoou ao longe como um lamento. Atreus chegava sempre atrasado e via apenas os corpos e o pai se afastando, e dizia que ele não precisava ser aquilo, mas Kratos já não respondia. Depois Thor veio. A batalha foi longa e devastadora, com relâmpagos cortando o céu e montanhas rachando, enquanto Thor gritava e batia com Mjolnir. Kratos recebia cada golpe sangrando, mas não caía, e as lâminas do caos queimavam e rasgavam, até que Thor caiu de joelhos olhando para ele e dizendo que ele não era mais um homem. Kratos não respondeu, apenas terminou e o deus do trovão caiu imóvel enquanto a neve queimava ao redor. Atreus chegou depois e viu aquilo, caindo de joelhos em choque enquanto Kratos já caminhava para o próximo alvo, e o medo começou a se espalhar pelos Nove Reinos. Heimdall apareceu em Asgard cheio de desprezo e Kratos avançou. A luta foi cruel, com Heimdall vendo o futuro mas não conseguindo escapar da fúria, até que Kratos o quebrou devagar sem piedade e ele caiu em choque. Asgard entrou em desespero, guerreiros corriam e deuses fugiam, enquanto Kratos caminhava pelas muralhas com lâminas acesas e olhos vazios. Odin o esperava no salão principal dizendo que ele havia destruído tudo, mas Kratos não respondeu, e as lâminas cortaram enquanto Odin lutava com magia, palavras e desespero até cair morto. O céu se rasgou e tempestades vermelhas caíram sobre os Nove Reinos, enquanto tudo entrava em colapso. Kratos caminhava entre as ruínas devagar, sem emoção, como uma força da natureza quebrada e vazia, enquanto Atreus o seguia exausto, gritando para ele parar, dizendo que ainda estava ali. Mas Kratos não parecia ouvir. Quando tudo terminou e o último grito silenciou, Kratos parou no topo de uma montanha destruída, olhou ao redor para mundos em ruínas e céu sangrando, e por um instante pareceu sentir dor, mas então virou as costas e desapareceu. Atreus ficou sozinho de joelhos na neve com o Leviatã na mão, lembrando das manhãs cortando lenha e do peso da mão do pai em seu ombro, e então entendeu que em algum lugar dos Nove Reinos o fantasma de Esparta ainda caminhava. Pela primeira vez ele não procurava salvar o pai, procurava força, porque já não havia mais Kratos para salvar, e agora ele precisava se preparar para enfrentar o monstro que um dia o criou. E esse foi só o começo do fim. Se este vídeo bater 500 likes, eu continuo essa história.